um treino da secretária. Muitas vezes a secretária que está com a gente, ela já vem com uma certa expertise. Muitos dentistas, eles preferem que elas tenham já uma certa experiência. Alguns dentistas não, eles preferem treinar. E é interessante que se elas vierem já com alguma expertise ou que elas já foram treinadas ou que eu queira treinar, que realmente elas passam por um treino. Muitas vezes o que acontece é que fica aquela coisa que eu acho que eu falei, que eu acho que eu ensinei e que eu acho que ela já entendeu, né? E nem sempre na prática isso acontece. Então, muitas vezes a gente cobra a nossa secretária de uma atitude, de uma tarefa na qual não foi nem explicado. E se foi explicado, ela tem dúvida. E às vezes eu já compro a ideia de que, como eu passei, como eu expliquei, ela já entendeu. Então não é porque para a gente às vezes é muito simples, é muito óbvio, que para nossa secretária, para nossa auxiliar, para nossa equipe, seja também óbvio, seja também simples. Então a gente precisa entender que precisa existir esses treinamentos. E muitas vezes, na hora que está acontecendo um procedimento e a gente perceber que não está tendo, não foi passado, que teve alguma dúvida, que houve alguma quebra dentro de um processo, é que a gente possa já abordar, não deixar isso passar. Uma dica que eu dou para vocês é terem algumas reuniões, que essas reuniões possam acontecer para que a gente tire dúvidas. E normalmente a minha primeira fala é o quê? O que você não entendeu? Por que aconteceu aquilo? E deixar que a pessoa fale. Porque às vezes não é o que eu penso, mas é como é que foi o entendimento dela frente a uma sugestão que eu tenha dado ou algum procedimento que a gente tenha combinado, ok? Então, esse é um dos pontos cegos que eu gostaria de falar com vocês. Repassem esse treinamento, né? Não fica naquele achismo que eu já disse, ela já compreendeu, eu não preciso mais voltar, porque não é verdade. Porque se houve algum erro, alguma falha, ou se algum procedimento não saiu do jeito que eu queria, é porque existe uma dúvida. Porque toda a mensagem, toda a ideia, ela não foi passada, não foi tão efetiva quanto eu pensei, ok? Então essa é a primeira coisa. Uma outra coisa de ponto cego é a comunicativa, que ela tem que ser clara, ela tem que ser autêntica, tá? Então como que você se comunica? Como que é as palavras? Como que é a sua entonação? Não tem aquela coisa que eu não preciso muito falar para ser entendida, né? E às vezes a minha fala ela é muito contundente, ela é muito forte. E aí para o outro ele não recebe isso de uma maneira muito boa. Ele se sente mais acuado e aí ele não responde tanto ao que eu pedi. Então esteja atento à sua comunicação, esteja atento à sua entonação. Esteja atento às palavras que você usa na sua comunicação, tá? E muitas vezes essa comunicação, ela tem que ser sim assertiva. Ela tem que ser sim pontual. Então, se eu tenho algo para ser discutido, normalmente o que eu faço? Eu pergunto como que ela entendeu. E aí eu pergunto por que então não está sendo feito do jeito que a gente tinha combinado. E às vezes ela pode me responder: "Ah, porque eu achei que assim seria melhor. Ah, porque eu achei que poderia ser mudado. Ah, porque eu achei isso, achei aquilo". Então, ótimo. Então, porque você fez, né? Ela vai responder. E aí a gente chega normalmente a algo mais comum, algo mais próximo do que eu gostaria que fosse e do que ela entendeu de como seria ou do que ela pensou. E o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um teste. Então tá, eu pedi para você ir de A a B e você resolveu fazer B e C, ok? Então vamos fazer o seguinte: não vamos fazer o A e vamos fazer o A e vamos fazer o meu A e o seu C, tá bom? E vamos fazer isso por uma semana. Muitas vezes o que acontece é eu pegar a minha secretária, a minha auxiliar, voltando ao que eu disse de primeiro.
Aí eu falo, mas você não falou que era para fazer tal coisa seria melhor? Eu falo, então, depois que eu vi, eu achei melhor realmente fazer do jeito que você tinha falado, dá mais certo. Então tá bom. E muitas vezes também ela vai dizer, então, não foi o A com B e não foi o B com C, foi o A seu e o C meu que deu o melhor para mim. Mas a gente está dentro do que a gente tinha pensado? Está dentro da proposta? Está dentro da estratégia? Tá. Então, toca o barco, tá? Então, essa comunicação, ela tem que acontecer, que eu disse, ela tem que ser clara, ela tem que ser autêntica e muitas vezes, né, ela tem que ser direcionada para tipo assim, ei, volta aqui, vem para a rota de novo, venha para a direção novamente. E aí eu sou mais assertiva na minha fala, tá? Mas sempre reparem como vocês falam. Isso é bastante importante, porque a gente nunca sabe como o outro vai ouvir o que eu disse, que para mim é muito óbvio, é muito tranquilo, é desse jeito que eu falo e não tem problema, tá? E às vezes não é assim, tá? Então, assim, tem um outro nessa escuta, né? Não é só como eu falo, tem um outro escutando o que eu estou falando, tá? Então, esse é um segundo ponto cego. Um terceiro ponto cego é que as pessoas precisam saber o seu papel. Muitas vezes, né, na tentativa de eu ajudar o outro, eu faço o papel do outro. Aí eu tô meio atrapalhada aqui, aí eu peço ajuda de novo. Aí eu começo a olhar, o auxiliar tá fazendo o trabalho da secretária, a secretária tá fazendo o trabalho do auxiliar, mas assim, não se preocupa, doutora, no final a gente resolve. Mas o que é melhor, o que é mais produtivo? Quando eu tenho, né, pessoas direcionadas e focadas no que ela tem que fazer. Então, assim, né, todo mundo fazendo um pouquinho de tudo não dá certo, tá? Não é produtivo, né? Na verdade, não é que não dá certo, não é produtivo, ok? Então, o interessante é que seja mais focado as atividades de cada uma. Nem que seja necessário se colocar no papel, se desenhar essa estratégia, escrever essas estratégias e elas serem direcionadas, nem que eu tenha ela num papel escrito, né? Eu vejo muito a minha secretária, quando eu peço para ela algo, ela tem uns post-its que ela coloca atrás da sua mesa. Então, ela é uma pessoa visual, né? O que ela está dizendo para mim? Por mais que eu tenha uma tarefa para fazer, eu consigo visualizar. Então, eu abro lá, vejo no meu dia o que eu tenho que fazer e fica ali. Muitas vezes ela já faz isso todos os dias. Mas como ela é uma pessoa mais visual, ela precisa estar ali como um lembrete. Então, isso é a forma da gente enxergar, né? Porque cada um é de um jeito, cada um trabalha de um jeito e cada um interpreta de um jeito. Então, essa forma de como que você vai fazer o seu GPS, como que você vai fazer o seu mapinha para você seguir essas regras, né? Esse saber o seu papel. Então, através da escrita minha, às vezes das minhas funções, através de uma lista, eu prefiro fazer lista e dando cheque. Eu adoro ver cheque porque para mim é uma produção que eu fiz, que eu já terminei, dá uma sensação de celebrar. Oba, hoje eu tinha 10 coisas para fazer e consegui fazer. Então tem pessoas que gostam de dar cheque, eu mesma adoro dar cheque nas coisas, boto a minha listinha e dou cheque. A minha secretária, ela gosta de ver visual e fica ali para sempre estar um lembrete. Então assim, mas o mais importante é que essas atividades elas sejam definidas, elas sejam direcionadas. Se elas são direcionadas, elas são mais produtivas. Quando eu estou conversando aqui com vocês desses pontos cegos, eu vou sempre me referir a eu vou comentar qual é a melhor estratégia para ele, mas eu quero que mais do que a estratégia, vocês estejam focados no princípio, que vocês entendam a lógica do raciocínio para esse ponto cego. Porque se eu entendo o princípio, se eu entendo o que está por trás de um princípio, de um ponto cego, é mais fácil de eu aplicar, de eu colocar em prática. Então, quando eu digo que as pessoas elas precisam saber o seu papel
O que eu estou dizendo para vocês? Que as pessoas elas precisam ter o seu foco. Se elas tiverem foco, elas são mais produtivas. Se elas fizerem um pouco de cada coisa em área de outra pessoa, elas se dispersam. E se dispersar, às vezes, no final do dia, o trabalho não foi executado. Cadê o relatório que eu pedi? Ah, então, eu comecei, depois não sei quem fez, depois não sei quem mexeu. E peraí que a gente está terminando. A gente está terminando? Não, tá? Então, quem faz esse relatório? É tal pessoa. Quem faz isso? É tal pessoa. E lembrando mais ainda dentro desse princípio, quanto mais eu faço algo, melhor eu me torno. Né? Então, quanto mais eu delego uma função e a pessoa ela vai trabalhando cada vez mais nessa função, melhor a função fica, mais produtiva ela fica, porque ela vai entendendo o processo, ela vai se identificando com o processo, ela vai procurando atalhos. Daqui a pouco uma estratégia que era feita de 5 passos, ela consegue fazer em 3. Por quê? Porque ela já conseguiu quebrar os atalhos e seguir, ok? Então, quando a gente comentar aqui com os pontos cegos, que vocês entendam os princípios que estejam envolvidos nesse ponto cego. Uma outra coisa importante é que você, como a gente, dentista, a gente tem que ser acessível. E aí vocês vão dizer para mim, poxa Valéria, como assim ser acessível? Eu tô do lado dela o tempo inteiro. Tem dia que eu trabalho 8 horas batindo ali naquele consultório. Como é que ela não tá acessível a mim? Eu tô ali do lado dela. Mas essa acessibilidade não é estar do lado, é estar aberto. É diferente, né? É diferente eu estar aberto, você pode vir conversar comigo, que eu estou aberta a conversar com você, do que eu estou do teu lado, mas eu tenho uma barreira, ó, aqui você não vem, aqui você não conversa, agora não, tá? Então eu meio que me blindo aqui e por mais que eu esteja o tempo inteiro, às vezes na mesma sala, fazendo coisas diferentes, mas ela não consegue chegar até a mim, tá? Então essa acessibilidade, ela tem que ser totalmente, completamente acessível, ok? Então o fato de eu estar do lado dela, o fato dela estar do meu lado, não significa que eu abri para que ela possa conversar comigo, tá? Então ela tem que se sentir engajada, ela tem que se sentir que é apoiada, ela tem que sentir que o que ela fala tem valor para mim, é importante para mim, que a opinião dela faz parte de toda a engrenagem do consultório. Para eu ter sucesso, eu quero ouvi-la sim, eu quero saber o que ela pensa, tá? Então isso é muito importante e às vezes é um ponto cego enorme, porque só o fato de eu estar do lado da minha secretária, 8 horas por dia, para mim não tem porquê. Porque ela não conversa comigo? Qual que é a dificuldade, né? A gente pensa assim. E é toda, porque você põe uma barreira, como é que ela vai chegar para você? E vocês podem ter certeza, se vocês têm a sua secretária, auxiliar, que fala assim, ai doutora, então, eu estava pensando esses dias que a gente podia fazer tal coisa. Para e pensa. Gente, dentro do tempo dela, ela para e vai pensar no consultório. Ela vai pensar numa estratégia diferente, né? A gente sabe que tempo é dinheiro, tá? Qual é o bem maior que a gente tem hoje? É o nosso tempo, ele vale ouro. E a minha secretária, a minha auxiliar, parar para falar, pensar no tempo dela, né? Deixar um pouquinho do tempo dela para pensar no consultório e achar que poderia ser resolvido dessa maneira. Ou então, doutora, como eu estava pensando aqui, eu vou fazer agora assim, porque eu acho que vai ser mais rápido. Olha só, olha a importância. Ela se sente tão engajada na engrenagem, no consultório, ela se sente tanto que ela faz parte, que ela opina, ela dá opinião. E se ela chega e fala para você a opinião dela, então significa o quê? Que ela tem total abertura com você. Que você não vai criticá-la, que você não vai falar, mas continua fazendo isso, depois eu vejo se eu vou mudar isso mesmo. Você fala, tá bom, né? Tentei ajudar. Aí outra vez ela vai falar alguma coisa, você fala, tá, depois a gente vê. Tentei novamente, tá? Então essa acessibilidade, ela tem que ser completa. Ela tem que ser total, ok?
e muitas vezes bem transparente. E quando que eu vejo que está bem transparente? Tá? Quando ela chega conversando comigo, quando ela chega se colocando para ajudar, para apoiar, com ideias, com estratégias diferentes de como a gente está fazendo até agora, ok?